Que merda. Deixa esse negócio. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Depois dessa brincadeirinha que a gente fez aqui, nós vamos entrar num assunto que é quase de Natal: o orçamento público brasileiro. Será que vai ter mais ou menos dinheiro no ano que vem para as políticas públicas? Você sabe como é que é construído o orçamento brasileiro? Esse e muitos outros assuntos no episódio de hoje. Pausa para os nossos patrocinadores. Então vamos lá, pessoal. Gabriel, por favor, nos ajude nisso. Como é construído o orçamento no Brasil? Obrigado, viu, Fábio? Primeiramente, Feliz Natal para vocês. O orçamento no Brasil, ele é construído como é construído o orçamento na sua casa. Você olha quanto você recebe de salário, imagina quanto você pode gastar e você só gasta naquele limite porque você é responsável. Assim como a gente espera que o nosso país também seja. Mas para fazer isso da forma legal, dentro das normas no país, a gente tem 3 peças orçamentárias, ou seja, 3 leis que regem o orçamento do nosso país. O primeiro é o planejamento plurianual, que é um planejamento de 4 anos. Ou seja, o governo encaminha para o Congresso analisa e fala assim, olha, quais são as nossas prioridades pelos próximos 4 anos. Lembrando, um parênteses importante, que ele é feito no 2º ano do governo, de seja lá quem for o presidente da República, então tem vigência até o 1º ano do governo seguinte. E as 2 outras peças é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é todo ano o Parlamento reúne com a proposta do Executivo e diz o que são as prioridades de investimento, de conceituação do gasto, etc. e tal. E por fim, no final do ano, você tem a Lei Orçamentária Anual, que é de fato a lei que vai dizer, ó, eu vou gastar isso com escolas, isso que eu vou gastar com saúde, com segurança pública. Então, nosso orçamento é dividido nessas 3 peças e boa sorte para nós. É o gol da Alemanha! Vamos descobrir como é que vai ser isso. Gabriel Dias, deixa eu te perguntar. O que é o orçamento de guerra? Tá bom, antes da gente entrar nessa pergunta, o que é o orçamento de guerra, eu queria só Complementar. Queria só complementar o nosso amigo Gabriel Amaral. O nosso orçamento, ele é um orçamento programa. Então, assim, é tudo bem divididinho, bem certinho, o que a gente arrecada, onde a gente vai gastar. Então, você imagina, assim, o orçamento. Imagina o governo, eu quero comprar uma ambulância. Vai ter uma açãozinha certinha lá que vai poder comprar ambulância. Vai ter um código na lei dizendo que pode gastar dinheiro com ambulância. Então é tudo bem certinho. Não é um negócio assim, joga o dinheiro e vai gastar assim. Não, é tudo bem certinho para você trabalhar de uma forma planejada e organizada. E também deixar claro para todo mundo que as receitas, a gente imagina que a receita do governo é basicamente tributo. Não é só isso. A gente tem as vendas dos títulos públicos, venda de patrimônio ou propriamente de uma empresa pública. Lucros e dividendos delas. Exatamente. As receitas de empresas que o governo detém ação, enfim, é uma junção de receitas que chegam para o governo trabalhar. Agora, o que é o orçamento de guerra? Essa palavra orçamento de guerra parece que a gente está em guerra, né? Guerra Mundial. Né? Na verdade, Fábio, esse orçamento ele foi idealizado principalmente pelo presidente Rodrigo Maia para buscar uma alternativa para você desburocratizar a execução orçamentária. Né? Quando iniciou a pandemia, a gente viu, hoje para você comprar uma ambulância você tem todos os trâmites burocráticos. Ou, por exemplo, você tem limitadores que você tenta impedir esses limitadores com o orçamento de guerra. Um limitador, a regra de ouro. Outro limitador são as receitas
vinculadas, né? Lei de Enfim, responsabilidade fiscal. lei de responsabilidade. A LRF, ela praticamente, você pegou a LRF, não, com orçamento de guerra, praticamente toda a LRF ali, você falou assim, a LRF a gente vai cumprir agora porque a gente está no estado de exceção. É basicamente isso, o orçamento de guerra é um orçamento paralelo, digamos assim, executando um orçamento que foi previsto, mas é um orçamento paralelo, tirando algumas regras limitadoras que tinha no orçamento antigo. Muito obrigado, Duende de Natal. Obrigado. Endividamento é um empurra com a barriga aí? Com certeza, principalmente no Brasil, onde de fato acontecem as políticas públicas, onde de fato o dinheiro tem que chegar, onde de fato o cidadão recebe o que o poder público tem que de fato executar, que são os municípios e o Estado, estão endividados faz muito tempo. Sim. Então nós temos municípios que estão endividados até não tem folha, não tem dinheiro para pagar folha, não tem dinheiro para pagar a aposentadoria dos servidores quando eles se aposentar. E essas dívidas vão só se arrolando ao longo dos anos. Vão só arrolando. Muitos não conseguem sequer amortizar. Vários municípios do Brasil têm problema com certidão do INSS, porque gestões passadas como é que eu posso falar? Não contribuía com o fundo, né? Não é que não contribuíam, Usaram eles dinheiro pra pagavam, outra coisa. eles descontavam no salário do servidor, Uhum. mas E não utilizavam pra outra repassavam, coisa, mas sim. não repassavam para o INSS. E isso chegou uma hora que a conta veio. Então, vários municípios do Brasil hoje têm um problema seríssimo com dívidas. Vamos pegar um orçamento básico do município. 25% para educação, 15% para saúde. 7%, 6% mais ou menos, 5% para custear o legislativo. Aí vem a folha, que é o grande gargalo, né, disso tudo. Vamos dizer que seja um município que tenha a folha controlada 45%. Quanto que sobrou para, de fato, conseguir executar políticas públicas para a sociedade? Sim. O custo do Estado brasileiro é muito alto. Muito alto. Muito alto. E o que torna o custo mais alto são essas dívidas que vêm da Sim. década de 90. É. Se você pensar, tem prefeituras que pagam dívidas da década de 90. Nós estamos em 2020. Praticamente 40 anos de dívida, 30 O anos período de de dívida. inflação também gerou muita E dívida. o grande do problema também, o Estado, eu vejo como um Estado bem inchado, né? E não gera... O Estado hoje, em quase todos os países, mas é o maior proventor financeiro dos países. Porém, não tem um estímulo para que a sociedade invente aqui no Brasil, né? Novas profissões ou novos empregos. Normalmente já estatiza primeiro para depois gerar o empreendedorismo. Não, tinha que ser o contrário. O empreendedorismo primeiro tem que resolver uma coisa que o Estado não consegue resolver. Fábio, assim, o problema não é você se endividar. Claro. Assim, eu vou dar um exemplo da melhor gestão do futebol do Brasil. Se chama Megão. Clube de Regatas Flamengo. Quando o Bandeira de Melo assumiu o Flamengo, ele tinha uma penga de dívida. Ele falou assim, eu vou me endividar de uma maneira sustentável. Então, assim, esses juros aqui tá 10% ao ano, eu vou correr em outro lugar para tentar pegar um juros menor para a gente tornar essa dívida solúvel, digamos assim. Né? Será que eu quero o patrocínio do Sérgio Bandeira de Mello, cara? Tanto você fala dele. Sérgio Bandeira de Mello, se você não botar dinheiro nesse canal aqui, a torcida do Botafogo todinha deixa pra lá. 3 pessoas, né? Tipo isso. Então, assim, o problema é a dívida. O problema não é se endividar. Os Estados Unidos está com 110% do PIB endividado. Então, assim, o problema não é você... que dívida é essa? Claro. Então, assim, esse ano a gente vai pagar 1 trilhão. A qualidade da dívida. A gente né? vai pagar 1 trilhão para rolar dívida, Fábio. 1 trilhão para rolar dívida. Então, esse é o grande problema. Isso é saudável? Então, a gente está tirando 1 trilhão ali, que é para rolar a dívida, porque ninguém paga a dívida, todo mundo arrola a dívida. Clicar tecla SAP, arrolar a dívida é pagar o mínimo do cartão de crédito. Pagar os juros. Tem aquela lógica, né, do endividamento e do crescimento, né? Inclusive, por exemplo, em 2008 mesmo, o Estado brasileiro teve uma postura de endividamento para combater aquela crise, né, mundial que teve em 2008 e que ali nos primeiros anos foi muito positiva, como o Gabriel está falando, né? Ali veio estancar e tal a situação, mas, assim, os economistas dizem, né, que o ideal mesmo é você trabalhar sem ter esse endividamento, né? E detalhe, a LRF foi o grande incremento na questão orçamentária no Brasil. Sem a LRF, hoje estaria 10 vezes pior do que já está. Acho que o LRF é o teto de gasto. A LRF ela vem e dá um controle nesses prefeitos, principalmente dos prefeitos, que gastavam de maneira desordenada. E que contratava
cargo comissionado é Deus dará. Sim, a Deus dará. Você não tinha limite mesmo com o pessoal. Se você não coloca um limite, tinha prefeitura que era capaz de gastar 80% com É engraçado. gasto pessoal. A gente já fez 2 programas falando sobre sistemas eleitorais e eu esqueci de falar isso nos 2, mas vou falar agora. Até. Muito bom. Não, mas é porque tem a ver com o assunto, tá? Como é que é? E tipo assim, essa lógica, né? Das câmaras de vereadores, de prefeituras em todos os municípios. Né? De repente a gente pode pensar, trabalhar com regiões, né? O Rairon mesmo tem muita experiência aqui na cidade ocidental. Você vê, tem um município ali, o Valparaíso é a cidade ocidental. Talvez a gente Novo Gama, a gente poderia pensar num modelo, né, no qual fosse uma região e ali, naquela região, ter uma Câmara de Vereadores e tal, um prefeito. Agora, às vezes eu não vejo muito sentido assim, você tem toda cidade pequena, uma Câmara, porque isso é um gasto muito alto. Você falou, deu um exemplo, vamos pegar Valparaíso. Valparaíso são 13 vereadores. O duodécimo do Valparaíso é mais de 700 mil reais. Aí você acha que no fim do ano, o presidente da Câmara volta o dinheiro para a prefeitura? Ele executa o máximo que ele pode. Claro. Até porque, Ele na vende Câmara, despesa, né? até porque na Câmara Municipal o orçamento funciona diferente, né? Você pode gastar até 70% com o pessoal. Então ele não está preocupado com isso. É porque o Poder Legislativo ele não tem uma visão de execução, né, cara? Então, assim, basicamente... Por isso que tem que ter uma reforma. Eu acho que o Pacto Federativo também tem que englobar isso. Tem que reduzir esse valor que é passado para as câmaras municipais. Tem que ter esse controle. Mas citando o amigo Ciro Gomes do Gabriel, isso economiza R$1 bilhão? Porque se não economizar R$1 bilhão, não vale a pena nem começar. Isso deve economizar. Olha só uma conta básica. Você imagina 5.580 municípios, 70 municípios. Você imagina se diminuir o duodécimo deles em 2%. 2%. Você imagina o tanto de dinheiro que já vai sobrar só nesses 2%. Que vai vir vai voltar de novo para a prefeitura. Você tem muitas alternativas, não é assim, é um conjunto de propostas para sanar essa. Agora, assim, a título de curiosidade mesmo, a gente tinha aquela tara, né? Pô, vamos acabar com a dívida externa do Brasil e tal. Cara, a gente acabou com a dívida externa, praticamente acho que ainda existe, mas é muito pouco, acho que é 3%. Menos que isso do endividamento total do Brasil é a dívida externa. Só que, assim, e é uma dívida arrolada desde a construção de Brasília. E Fabão, só que é o seguinte, a gente só alterou, né, cara? A gente tirou a dívida externa aqui e aumentou a dívida interna. Agora, assim, a pergunta é, essa dívida externa com juros, num valor, para cá, esses juros foi menor? Então valeu a pena essa transferência de dívida? São questionamentos que a gente tem que se aprofundar para estar discutindo. É engraçado você falar sobre isso, porque a dívida, todo mundo sabe que a taxa de juros, todo mundo sabe não, né? Mas muitas pessoas sabem que a taxa de juros fora do Brasil é muito menor. Muito menor. Então, assim, talvez ter trocado esse endividamento externo pelo interno, talvez não tenha sido tão interessante. Mas quem foi favorecido, teoricamente, os bancos, enfim, a sociedade não foi tão favorecida. A sociedade não ganhou, lucrou tanto com essa troca de dívida, da dívida externa para uma dívida interna. Aí, assim, cerca de 40% da dívida, da dívida pública do Brasil, ela é com bancos. Então, assim, o que acontece? Esses bancos, eles compram títulos públicos pagando os juros da taxa Selic, que é um juros, que nem você falou, enquanto nos Estados Unidos é 1%, aqui está hoje não, na época era 12%. Então, exatamente. Assim, para esse cara é sensacional, pô. De certa maneira gera riqueza para o país, mas é muito momentânea e vai para um fluxo só, né? Que é e nós pensamos, como eu falei, nós pensamos o orçamento só a nível federal, né? Quando você cai para onde realmente de fato tem que acontecer, pode criar por exemplo uma regra do seguinte: o prefeito que pegar a prefeitura com 0 de dívida, né? Não tem 0 de dívida, mas se pegar com 1 centavo de dívida e ele entregar com 100 mil de dívida, essa dívida passa aí para o nome dele. Você começa a jogar a responsabilidade para cima do gestor. Pro CPF, né? Pro CPF dele. Porque muito CPF. prefeito faz a Deus dará, tá nem aí, estoura o CPF dele, depois quando sai consegue colocar a esposa, lança filho, principalmente no Nordeste isso é muito comum. Sim. E a cidade a dívida continua. Mas a dívida é do CNPJ. A premissa é que dívida é ruim quando você faz isso. E não é. Não necessariamente. Não O endividamento inteligente é excelente, porque programa uma construção. Agora você antecipa investimento, gera desenvolvimento. Mas nesse caso, o grande entrave das prefeituras, principalmente as de pequeno porte, são as dívidas que tem. Uma prefeitura que paga, sei lá, 400 mil de negociação com o INSS é uma fortuna.
Com Tem certeza. prefeitura que tem receita de 4 milhões por ano e ela paga 200 mil por mês de Não, e é uma das dívida de INSS. Por exemplo, sabe como é que resolveram esse problema? Põe todo mundo no regime geral. Porque esses servidores de prefeitura pequena, eles não ganham mais 5 mil reais, que é o teto do regime geral. Põe todo mundo no regime geral. Mas a Você resolve maioria... problemas todos, jamais- Mas- É a troca da dívida, né? Mas Você tem uma poucos- dívida com juro caro, você pode jogar numa dívida com juro Exatamente. barato. Por exemplo, um dado, né? Quantos municípios têm um regime próprio? Os municípios pequenos não têm regime próprio. São raras as exceções. Municípios que têm, por exemplo, 2 mil Não, você servidores, pega lá. ele passa a ter regime próprio, consegue se manter. Quando chega para uma prefeitura que tem 500 servidores, como é que ela vai se manter com regime próprio? Não consegue. O dela vai para o geral. Então, se eu não me engano, 2.000 e poucos municípios estão no regime próprio. O restante está todo no regime geral, porque não consegue manter. Isso aí. Cara, na realidade eu tenho uma observação seguinte, que a situação das finanças do nosso país estava uma bagunça até 92, com o Plano Real. Não que prontamente ficou... Resolveu. Mas assim, era um caos, porque tinha a questão da inflação, que comia o nosso recurso, nosso dinheiro, né, nossa moeda aqui no Brasil, que não tinha controle. Nos anos 80 mesmo, chegou um ano a bater 2.000% por inflação. Então, assim, tinha a questão dos bancos estaduais também. Então, eu acho que assim, a gente tem que fazer uma menção aqui honrosa, primeiro ao Mineirinho, um presidente que entrou muito, saiu calado, mas que fez uma grande coisa que foi o Plano Real do Itamar, e também o FHC, cara. Eu acho assim, que de uma certa forma, a partir dali o Estado brasileiro começou a se organizar, sabe? Até também com a questão da adoção do tripé macroeconômico. Quando o PT assumiu e deu continuidade disso, ali, naquele momento, a gente viu o Brasil se desenvolver, cara. Tanto é que antes de 2008, se não me engano, o Brasil tinha 200 bilhões de reserva, cara, do Estado brasileiro. Então, assim, isso foi sem precedente e permitiu com que todos os investimentos fossem feitos, tanto do ponto de vista de infraestrutura, tanto quanto também de políticas sociais. Então, assim, essa questão de finanças, é interessante a gente observar isso, que a gente vem lutando já há algum tempo em relação a isso, e que a nossa situação não está melhor por conta da questão de 2008, cara. Você falou aí sobre a importância dos presidentes. Tem um presidente ali anterior ali, que foi ao Itamar, na verdade só complementou, foi o Collor, né? Sim. O Collor também teve muito impacto na economia, porque ele que Ele fez a abriu o abertura, mercado, ele né? abriu o mercado. Nosso mercado era fechado e ele reclamava exatamente dos carros. Aqui a gente só tem carro velho. Sim. Foi o maior exemplo. Ele começou a abrir para o mercado para poder ter carro importado, para poder as pessoas começarem E aí o cara cai por causa de uma elba, né? Exatamente, né? Porque, cara, Um carro velho? O carro... Olha só que engraçado, né? Porque a gente fala assim, poxa, o Brasil tem muito dinheiro. Sim, de fato tem, a gente tem muito dinheiro. Mas, cara, a quantidade que a gente paga de dívida passada, né? E quando você bota isso na ponta do lápis, de fato não sobra tanto. Sabe, eu acho que todo governo, de uma certa forma, deu a sua contribuição. E eu espero que esse que está aí também dê nesse sentido, O sabe? Bolsonaro tem uma proposta orçamentária muito bacana, que é o Pacto Federativo. Mas não adianta Um novo executar... pacto federativo. Não, vamos é assim, deixar todo claro, mundo, né? todo Já mundo existe. tenta implementar, ninguém consegue... Então, mas vamos lá. Todo mundo tenta, mas ninguém O do consegue Bolsonaro é inverter, né? Passar os municípios do estado ter mais dinheiro, pegar mais a fatia do bolo no orçamento, do que é arrecadado, e Brasil, como eu falava, né? mais Brasil e menos Brasília, né? Mas não vai adiantar fazer isso se ele não criar um órgão de controle para que esse dinheiro seja executado de maneira Eu correta. quero ser justo aqui. O Bolsonaro tenta implementar na gestão dele, mas essa ideia, ela se deu na campanha presidencial do Eduardo Campos, só do Eduardo Campos. Né? Esse pacto federativo grosso mesmo, foi o Eduardo Campos que montou, tem todo um planejamento no pacto federativo nesses moldes, que é o que acontece, que é o que teria que ser, porque a arrecadação maior Dos estados e municípios. Não, e assim, ela vai, toda essa arrecadação... Ela A execução da política é na ponta. Então, quando a gente pensa no óbvio, seria que tivesse mais dinheiro no município do que na União. Sim. A gente concorda. Mas aí que entra o mote importante do nosso programa, né? Para você ter orçamento, você precisa ter controle. E você criar uma regra orçamentária na ponta para o município, você estaria dificultando o processo de transparência e de controle e o pior, né? E esse é o ponto pior, você estaria descentralizando o poder de compra. O governo federal, quando vai comprar vacina, é fácil porque ele compra do país todo. Agora, se eu descentralizo esse orçamento,
boto na mão do Cada um município, vai se virar. cada prefeito vai ter que fazer o seu. É óbvio que se a gente Cara, vivesse vai num ser- país o inteligente, processo estariam vai ser controlados. Vamos lá, mas você coloca E que o município já entra com, vamos botar no geral, 7% de DODESP para cada Câmara, 47% do orçamento que é prometido. Pô. É muita coisa, é quase 50%. Pô. Não, mas assim, tem um amigo que fala que o problema não é você gastar muito, o problema é você arrecadar pouco. Então, cada vez que a gente não tem um controle, aí a gente gera um problema de endividamento, mas automaticamente, quando a população está muito endividada também, naturalmente, reduz também a captação de recursos, de imposto, por causa disso. As pessoas não vão pagar. A primeira coisa é você perguntar para os Mercado consumidor. A primeira coisa que eles fazem é não pagar imposto. Porque o governo oferece a questão do refis e etc. Então, naturalmente, a gente diminui a arrecadação. Isso é péssimo para o país. Fabão, eu conheço poucas empresas no Brasil que estão com seus impostos em dia. Não. Pouquíssimas. É verdade. As grandes já não pagam, né? Eles vão entrando com advogado e tal. E as médias. Eles vão fazendo um planejamento tributário, aí quando chega no momento X, lá um grau de risco, vou defender aqui as grandes empresas, chega num grau de risco X, pô, a gente tá no vermelho, tá no amarelo, primeira coisa normalmente não é deixar de pagar o trabalhador, que é o mais sofre. Primeira coisa é não pagar imposto. Sim. Então eles acabam fazendo isso, tomando essa decisão. Eu mesmo tenho um comércio pequeno, claro, não é uma grande empresa, mas você acha que eu vou deixar de pagar as pessoas que trabalham com a gente, nossos colaboradores, para pagar imposto? Então, assim, eu acho que de uma certa forma, a maior parte da população deu, digamos assim, esse cheque, que não é em branco, né? Mas é um cheque para o governo, para esse governo que está justamente nesse sentido. Porque, de uma certa forma, o modelo que a gente vinha tendo antes, né? Ali deu uma saturada e tal, principalmente nesse sentido, né? Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso, porque, cara, você parar para pensar assim, você imagina, a arrecadação no Brasil é muito mal feita, muito cara a tributação. É uma das maiores do mundo. E aí o que leva? O pessoal que tem comércio, ainda mais nesse momento que não está vendendo, pega e parcela. Pega e parcela. E isso é mal, né? Alongamento da dívida. É. Gabriel, o que são as receitas vinculadas da União? Para que servem? Tá bom, as receitas, receita, a gente já do nome a gente sabe que é a arrecadação, né? Então, assim, existem... Ganhar dinheiro, tá? Mas Captar. Existem algumas arrecadações que elas são vinculadas, né? E também existem, além disso, existem as despesas obrigatórias, que a gente põe mais ou menos no mesmo bolo. Por exemplo, que o Rairon falou ali, dos 15%, é constitucional, 15% constitucional de gasto com a saúde, 25% Com a educação. com a educação. Então, assim, tudo nesse bolo aí são esses gastos do governo. Eu só queria voltar um pouquinho para a gente ilustrar e ficar bem claro Didático. e o quanto é trágico a nossa situação. Porque a gente está vivendo num ano de pandemia e um ano, assim, consequentemente, de frustração de receita do governo. Frustração, como a gente fala, é que o governo planeja, mas não consegue arrecadar o que ele planejou. Porque a gente não falou aqui ainda, mas assim, o nosso orçamento ele é feito em cima de uma projeção. Então, assim, não é uma receita que a gente sabe garantido vai ter, não. Tem uma projeção ali que eu vou receber 1 milhão no ano que vem, aí desses 1 milhão eu vou gastar 600 mil com dívida, 100 mil com investimento, 200 mil com pagamento pessoal. É uma projeção. Nosso orçamento é uma projeção. Então, quando há Faltou frustração de 200 mil, receita... tá? No teu cálculo. Mas é para pagar... Arredondando. Arredondando. Não, é para corrupção. Ah, tá. Meu orçamento próprio já. É o colchão de amortecimento. Eu vi aí, colchão de amortecimento? Então, aí a gente tem as receitas vinculadas, né? A gente tem a CID, por exemplo. A CID são os impostos, é um imposto do petróleo, e a CID ela vai única e exclusivamente para manutenção de estradas. Então, essa aqui é uma receita vinculada com uma despesa fim. Então, você vincula essa receita com uma finalidade específica. Legal. Isso é um ponto bem bacana, porque o Thiago trouxe uma ideia muito legal pra gente, né? Que o cheque não é em branco. E quando você olha as despesas obrigatórias e os que têm receita vinculada, você vê que, na verdade, a população brasileira assinou um cheque, né, para o governo, seja lá quem é o presidente da República, É um executor ali do que orçamento. ele vai executar 80% sem margem nenhuma, ele não tem o que fazer, ele está preso. Né? Vai ser com educação, com arrolamento de dívida, com previdência, apesar da reforma ter... Eu posso só pontuar para Claro. você. A gente tem, vamos supor, 100% do orçamento. Não vou nem entrar no valor, mas a gente tem 100%. Desse 100%, 60% a gente paga em dívida. Desse 60%, desse 100% vai, vamos botar aí 20 e pouco
20 alto, 30% para despesas obrigatórias. A gente tem dois tipos de despesas no governo: as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. As despesas obrigatórias, elas entram nessas despesas constitucionais, nas despesas com pagamento de pessoal, INSS, e as discricionárias são as despesas que são prerrogativa do governo. O governo ele pode gastar ou não. Tá? Então, assim, a gente tem esses dois tipos de despesa. Então, assim, a gente tem 60% basicamente ali para pagar a dívida. Desses 40% que sobra, vai mais ou menos 30% para despesas obrigatórias. E sobra 17%, mais ou menos, ali para despesas discricionárias, que é onde o Gabriel está falando. E aí que tem um ponto que é muito importante, porque tecnicamente chegamos no orçamento do governo, né? Ele vai ter realmente 16%, 17% para fazer. Só que existe um legado na construção de políticas públicas, coisas que vieram, que o cara não é doido de tirar. Por exemplo, o Bolsa Família. Sim. Bolsa Família, qualquer presidente pode chegar lá numa canetada e acabar. Não é bem uma canetada, né? Vai ter que negociar com o Congresso, mas ele pode fazer isso. É discricionário. É discricionário. Ele vai fazer isso? Provavelmente não. Pode fazer igual o Bolsonaro está querendo fazer agora, né? O Renda Brasil, mudar o programa para ampliar o raio, etc. e tal. Então você cria um legado da política do orçamento que quando você vai ver o orçamento real, que o presidente da República, o governador e o prefeito têm para fazer o diferente, que a gente tanto cobra, né? Que tudo é a mesma coisa, sempre fazer a mesma coisa. O cara deve ficar no máximo com 5, 6% do orçamento para tentar alguma coisa. E dependendo da relação que a gente está falando, 5, 6% da União é dinheiro para caramba. Dá para o cara fazer um estrago. Mas no município, às vezes é o dinheiro para trocar as lâmpadas da escola. Tiagão, deixa eu te perguntar. Manda as ordens, comandante. 2021 vai ser melhor do que 2020 por orçamento? Rapaz, ó Senhor Jesus, vai sim. Vai ser excelente. Vai ser o melhor ano de todos, Brasil. O melhor ano de todos. Tem que falar bem, entendeu? Pra galera se motivar. Pra atrair, né? Pra atrair dinheiro e tal, Aprendi com investimento. o papai Lula. A gente tava falando de 2008 aqui. Só marolinha. Uma marolinha esse negócio aí. 2021 vai ser maravilhoso. Não. Sem palavrão, por favor. Então, Vai ser uma e bosta. pra você, Gabriel, nosso especialista em orçamento, entendeu? Especialista doente de Natal. 2021 vai ser melhor que 2020? Tiagão, eu sou um otimista por natureza. 2021 vai ser pior que 2020. Rapaz, isso é uma crença muito boa, viu? Obrigado. Como é que o Tirica falava? Pior que tá no Pior fim. que fica. Pior que tá não fica, pior que tá Você fica. tá muito confiante, hein? Pote no tiririca. Pior do que tá, não fica. Que confiança, hein? E outra coisa, vamos deixar esse negócio da segunda onda do Covid pra vir só depois do Natal, pô. Porque se vier agora esse mês vai lascar tudo. Pessoa vender, né? Começa a pessoa vender. vender. Vamos, já articulei com a Globo. Tá ok, Rede Globo, televisão, já articulei, entendeu? Vai vir só no Só depois do carnaval, então. Só depois do carnaval. De novo, né? Aí De novo. fica fino, a gente manda uma depois do carnaval e pronto. Pausa para o nosso apoio. Tiagão, faça o nosso querido comercial aí. Pois é, rapaziada, época de Natal, todo mundo em casa, oportunidade de pedir uma deliciosa polpa de fruta, ou também tem a nova linha da Fruit Press, que fica na 707 Norte. Tem uma nova linha que agora tem um açaí, tem um pão de queijo também, mas a linha principal é a polpa, né? A polpa do Brunão. É deliciosa a polpa do Brunão. É a melhor polpa do Brasil. A polpa do Brunão. Vai sair aí o telefone aí da Fruit Press e vai lá fazer uma visita pra gente. Brunão. Eu sei. A gente fica brincando, fala que a polpa dele é uma delícia. A polpa do Bruno é sensacional. Bom, pessoal, para você que assistiu o nosso programa até aqui, muito obrigado. Gostaria de convidá-los a curtir o nosso episódio, compartilhar com as pessoas que você mais conhece e, claro, se inscrever no nosso canal. Além do mais, comenta aqui embaixo alguma dúvida que você ainda restou sobre a questão do orçamento, ou se não teve nenhuma dúvida, pelo menos comenta alguma coisa que foi legal, que foi ruim, enfim. Queríamos desejar um Feliz Natal para você, para sua família, e um beijo e até mais. Fui!